pessoal, então sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo Søren Kierkegaard. O Kierkegaard, ele é o precursor aí da escola filosófica, o existencialismo, que é uma escola filosófica que vai refletir sobre a existência humana, né, sobre a vida do homem. O Kierkegaard, ele é de uma família religiosa, o seu pai era profundamente religioso, era uma família protestante, né, eles não eram católicos, eram protestantes. O Kierkegaard, ele chega a estudar para ser pastor, porém ele não continua. O Kierkegaard, ele vai falar na sua filosofia que a vida tem 3 estágios ou 3 momentos. O primeiro estágio seria a vida estética, né, ou ideal estético. O que seria isso? O sedutor vive segundo a segundo, dispersando-se na multiplicidade sem autêntico empenho ético e dissipando-se no prazer. Então esse primeiro estágio, ou primeiro momento, é o momento que o indivíduo ele vive à procura de prazer. O segundo estágio, o segundo momento, ele vai falar que é a vida ética. O que seria isso? Sai-se com um salto da vida estética para a vida ética. Então é a ideia de um pulo, né? A pessoa pula do estético para a vida ética. Ética, o nome já está claro, né? Então o sujeito vai aí pensar nas normas, nas regras, na moral. E o último estágio, o último momento aí, ele vai falar que é a vida de fé. O que seria essa vida de fé? Forma verdadeiramente autêntica da existência finita, vista como o encontro do indivíduo com a singularidade de Deus. Então, nesse estágio da fé, é o momento que o indivíduo se encontra com Deus. Agora a gente vai desenvolver toda essa ideia. Ele começa fazendo uma crítica à filosofia de Hegel, né? Ele diz: a filosofia se preocupa com o homem geral, com o conceito de homem, não se preocupa com o existente concreto, eu e tu. Então ele vai fazer uma crítica à filosofia, né? Ele fala que a filosofia está preocupada com o conceito de homem, né? Com a ideia geral de homem, mas ela não está preocupada com o indivíduo, né? Com o sujeito concreto, com eu ou tu. O homem que se coloca frente a si e a seu destino desnudado do aparato lógico não se vê diante de um sistema de ideias, mas diante de fatos, mais precisamente de um fato fundamental, que nenhuma lógica pode explicar: a fé. O que significa isso? Ele está querendo dizer que quando o homem fica nu, ou seja, quando ele fica desnudado, ou seja, quando ele fica diante dele mesmo, o Kierkegaard ele vai falar que só sobra a fé. O que é a fé? É um modo de existir. O que significa isso? Que para ele a fé não é para ser entendida ou para ser explicada, mas a fé é para ser vivida, experimentada. Ele vai falar que a fé é o absurdo e o paradoxo. O paradoxo do Deus feito homem e o absurdo das circunstâncias do advento da verdade. Então aqui a ideia, né, de que a fé não é uma coisa que se explica. Ele vai falar então que é um absurdo, um paradoxo. Então a fé não é para ser compreendida. O que é
a angústia na filosofia de Kierkegaard. Quem vive no pecado se angustia pela possibilidade do arrependimento. Então, o homem seria angustiado por viver no pecado e a qualquer momento ele poderia se arrepender. Ou quem vive tendo se libertado do pecado, vive na angústia de nele recair. Então quem vive libertado do pecado também se angustia por poder cair no pecado. Deus, que quer ser amado, desce com a ajuda da inquietude à caça do homem. Então o Kierkegaard vai falar que Deus, ele usa, né? ele se aproveita aí da angústia do homem para se manifestar na vida do homem. O que é o desespero na filosofia de Kierkegaard? É a relação do homem consigo mesmo. Então o homem consigo mesmo gera o desespero. A raiz do desespero está em não querer se aceitar nas mãos de Deus. Então está claro que a autêntica existência é aquilo que está disponível para o amor de Deus. A existência daquele que não crê mais em si mesmo, mas somente em Deus. Então estamos maduros para a eternidade. Então, para ele, o homem só se torna maduro, né, para a eternidade a partir do momento que ele é capaz de se colocar aí nas mãos de Deus. Então, quando o homem é capaz de aceitar, de se entregar nas mãos de Deus, para Kierkegaard é o momento que ele está maduro para a eternidade. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Valeu e até a próxima.